Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, sobre este debate envolvendo a reapreciação do Decreto-Lei que cria uma medida excepcional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva de segurança social a cargo da entidade empregadora, quero reafirmar nesta ocasião, em nome do PS, o seguinte. O Decreto-Lei em causa resulta de um acordo tripartido, firmado no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, envolvendo representantes dos trabalhadores, das entidades patronais e do Governo. Não se trata, por isso, de uma opção ou de uma decisão espúria. Todos os envolvidos celebraram esse acordo de boa-fé. Nem os empregadores fizeram chantagem com o Governo, pois não poderiam evitar a subida decretada do salário mínimo nacional, nem o Governo fez chantagem com os empregadores, pois o cumprimento da lei não está sujeito a condicionantes que não estejam nela estabelecidos. A diminuição por um ano do valor da TSU não foi apenas uma proposta do Governo. Foi e é, sobretudo, o resultado de uma concertação que teve um momento, uma relação de causa e um local próprios. O momento foi o do reconhecimento que importa apoiar especialmente as micro, pequenas e médias empresas na sua capitalização, o que, pelos vistos, já todos acham que sim, mas dizem que deve ser feito de outra forma. A relação de causa foi a decisão do Governo do PS de aumentar significativamente o salário mínimo nacional, essencial para fazer justiça e combater a pobreza no nosso país. E, em consequência, a despesa salarial no contexto das empresas. E o local foi o que a lei determina como a sede privilegiada de diálogo com os parceiros sociais. Se é certo que não compete à concertação social decidir, também é certo que é da prática histórica e institucional da democracia portuguesa respeitar os resultados dessa concertação. Não é, porém, essa a vontade que se prefigura na decisão deste Parlamento, face às propostas de cessação dos efeitos do Decreto-Lei do Governo, cessação essa que, como vimos, será aqui aprovada. Não será uma decisão ilegítima, pelo contrário, nem muito menos dramática, mas o PS votará a favor da concertação social, que é, como quem diz, do acordo celebrado. Defendemos que a concertação social é uma mais-valia para a estabilidade social e evita a instabilidade política. A instabilidade tem sido um aperitivo que alimenta a ideia de uma direita sempre disposta a apresentar-se falaciosamente como força disciplinadora. O nosso voto é, assim, o do respeito pelo Conselho Económico e Social, sede institucional nos termos constitucionais e legais da concertação social, onde se representam trabalhadores e empregadores. Mas, sobre as votações nesta Assembleia e sobre as suas motivações e contexto, o PS quer ainda reiterar o seguinte: que conhecia, compreende e aceita a posição sobre este tema dos partidos que apoiam o Governo, embora dela discorde. Todos sabíamos e sabemos que discordavam da medida que hoje propõem fazer cessar. Com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista,
O PEV, não há razões para equívocos, como disse. Todos sabemos que partilham com o Governo o objetivo principal. E o objetivo principal, neste caso, foi e é o aumento do salário mínimo nacional. Com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista e com o Partido Ecologista Os Verdes, partilhamos o essencial das políticas sociais e económicas desenvolvidas e projetadas, em particular aquelas com expressão nas medidas e opções das leis de orçamento de Estado já aprovadas e demais leis estruturantes. Isso desespera o PSD e o CDS, bem sabemos, mas é com isso que a direita vai ter que continuar a contar ao longo desta legislatura. A perplexidade e a contradição neste processo não são, pois, geradas por quem faz o que se esperava que pudesse fazer, como são os casos dos partidos à esquerda do PS que apoiam o Governo. O que é perturbador para a credibilidade política e dos partidos é quem faz agora o que nunca alguém pensaria que pudesse fazer, negando o que já fez e o que a sua condição determina que devia fazer, como é o caso do PSD nesta Assembleia. O Governo e o PS, tal como os parceiros sociais, celebraram e apoiaram um acordo com o maior sentido de responsabilidade. Fizeram-no de forma séria, contando com a seriedade dos outros. Chamado à seriedade, apenas o PSD faltou à chamada. Todos os outros fizeram o que todos sabiam que iam ou deviam fazer. A irresponsabilidade não está nos que firmaram um acordo. A irresponsabilidade está nos que traíram a sua própria história. A irresponsabilidade está no PSD. Não é o Governo e o PS apenas que estranham esta transformação do PSD num partido que se desrespeita e que não se faz respeitar. A posição do PSD é tão irresponsável que não há parceiro social que a entenda e é objeto de críticas das mais variadas personalidades, de alguns deputados até, de personalidades da sua própria área política. Senhoras e senhores deputados, volto a reafirmar o que o Governo e o PS têm garantido. O acordo de concertação social em que se integra, mediante determinados requisitos, a descida da TSU, é, a nosso ver, um bom acordo. Acautela interesses empresariais e assegura avanços para os trabalhadores. Não deve ser posto em causa. Senhor deputado Montenegro, isto é a Assembleia, não é um circo. Respeite quem está a intervir. A medida adotada é recuperada de outra anteriormente aplicada, tendo agora em conta um primeiro impacto da alteração de encargos que comporta o acordo de subida significativa do salário mínimo nacional, proporcionando uma transição mais suave na economia mais frágil e mais debilitada das empresas, uma economia fragilizada em função da herança da governação do PSD e do CDS. A medida tomada, ao contrário do que é dito, tem caráter transitório e é datada na sua vigência até 31 de janeiro de 2018. Para além dessa data, deixaria de existir. Não é, pois, por isso uma política de incentivo a uma prática de baixas remunerações. Somos, aliás, contra uma baixa do ponto de vista estrutural da TSU. Somos a favor, nesta circunstância, de uma baixa de natureza conjuntural. Da medida, ao contrário do que é propagado, não resulta nem resultaria um prejuízo orçamental para o sistema da segurança social.
E já foi aqui referido que quer por via do Orçamento de Estado em vigor, quer por via do Orçamento de Estado de 2018, na segunda metade deste financiamento, competirá ao Orçamento de Estado assegurar o equilíbrio do Orçamento da Segurança Social. Tudo isso foi demonstrado. Não vigorando esta medida da TSU, outras certamente vigorarão, no contexto do mesmo ou de um novo acordo, apoiando as empresas e as instituições de segurança social. Senhoras e senhores deputados, uma nota final. O acréscimo do salário mínimo nacional nos valores projetados é a grande conquista deste processo e, afinal, a razão pela qual estamos hoje a travar este debate. Se alguns partidos discordam da compensação ou da forma de a fazer, outros, como o PSD, discordam da compensação porque discordam da razão que a motiva. Foram e até o confessaram contrários a esta subida do salário mínimo nacional. Acresce, no caso da oposição do PSD, outra razão verdadeiramente extraordinária e amoral, que o próprio não se envergonhou em confessar nestes últimos dias por mais que uma vez. Asseverou sem rodeios, como quem diz: não pensem os portugueses que o PSD votará porque concorda ou discorda de uma determinada medida, ou porque pensa ou sempre pensou de uma determinada maneira. Com impressionante franqueza, mas com enorme fraqueza moral, já o indiciou. Votará sempre da forma que puder prejudicar o governo e mais não fará nem pensará noutra coisa. Por este andar, senhoras e senhores deputados, termino, chegará certamente o dia em que o PSD, tomado por essa monomania obsessiva, acabará por votar a favor da saída da NATO, da saída do euro e por aí fora, só para prejudicar o governo do Partido Socialista. Peço para concluir, Sr. Deputado. Termino, Sr. Presidente. Ficamos prevenidos. Este debate mostra uma esquerda que coabita num projeto governativo no reconhecimento das suas semelhanças e diferenças e demonstrou, inversamente, o estado catatónico e de irresponsabilidade a que o PSD chegou. Muito obrigado.